Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela internet. E agora nós vamos conhecer alguns dos ministérios que têm a oportunidade de estar aqui com a gente hoje. O primeiro ministério que eu gostaria de chamar se chama TECOVE. Eles são do Paraguai. Eu não vou apresentar mais que isso porque eu vou dar a oportunidade deles se apresentarem. Esses são os representantes desse lindo ministério no Paraguai. E eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Primeiro, eu gostaria de saber como foi que esse projeto surgiu com vocês. Boa noite para todos. Eu vou tentar falar em português. Desculpa se não entendem alguma coisa. Na verdade, Deus colocou desde jovens nosso coração ser missionários. Talvez não da forma que a gente vê hoje e a gente está trabalhando hoje, mas sempre foi o desejo do nosso coração ser missionários. E no percorrer da vida, Deus nos encontrou, a gente casou e a gente morava na Argentina. Só que Deus achava que não era o que a gente tinha que fazer, ficar lá, e a gente voltou para Paraguai. E no ano 2017, Deus mandou de uma forma muito rápida ir para o campo, que na verdade estava sendo uma decisão um pouco difícil, mas para mim que para ele. E a gente foi para o campo porque tinha um pessoal conhecido da gente que ele estava com câncer e ele precisava, nesse momento que a gente fosse para o campo, ajudar ele. Assim que de um dia para outro, na sexta-feira, a gente foi para o campo, sem saber o que Deus tinha planejado, mas Deus foi guiando e a gente conseguiu ver o poder dele nesse amigo da família, e a gente vê a sanidade nele nesse momento. Mas depois foi passando o tempo, a gente voltou para a cidade, mas depois Deus foi guiando de tal maneira que Deus permitiu que a gente fosse para o campo definitivamente. Muito obrigado, Jandira. E esse é o Pedro, tá? Representantes do TECOVE. Agora eu gostaria de fazer outra pergunta. Com que objetivo, quais foram os propósitos que Deus colocou no coração de vocês ao criar esse ministério? E Ele tem feito com que vocês alcancem esse objetivo que Ele próprio colocou? Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Estou feliz de que estejamos hoje aqui. Realmente é um privilégio. A minha família, a minha esposa, meus 2 filhos, os amigos também. E um dos membros também do TECOVE está aqui com a gente, que fez o curso aqui na Serra do Cipó. Foi um processo, assim como foi falado aqui, tinha momentos de dificuldades, pequenas decepções, pelas quais nós fomos aprendendo. E, em resumo, hoje podemos dizer que TECOVE tem feito o trabalho que deveria ser feito, primeiramente, em nossa família. Foi um processo que, para nós, foi bom, e vimos também que em outras pessoas foi feito a obra da pregação da verdade presente, de viver um estilo de vida diferente. E hoje, especificamente, TECOVE está voltando seu objetivo principal na parte agrícola e industrial, né? E estamos com planos de continuar investindo mais ainda no crescimento da parte da agricultura. Foi pelo qual nós tínhamos sonhado de conhecermos a Dagra, queríamos ir para os Estados Unidos conhecer lá, e Deus trouxe ele para nós aqui, e que nem estava falando com o John ontem, não sei falar inglês também, só que eu falei para ele que eu gostaria muito que a Dagra fosse para o Paraguai também. Então, o sonho nosso é que
esse ministério seja uma bênção para outros ministérios, para outros lares, e que eles possam viver esse estilo de vida. Amém. Muito obrigado. Deus seja louvado pelo ministério de vocês e que Ele continue trazendo mais bênçãos através da agricultura. Neste momento, agora, eu gostaria de convidar outro ministério, que é o ministério representado por uma família especial, o ministério Restaure. E, mais uma vez, eu não vou apresentá-los, vou deixar que eles se apresentem, digam os seus nomes e comecem também respondendo a primeira pergunta, que como surgiu esse ministério de vocês? Nós somos a família Bazan, Daverne, Ruth, a Ana e a Sara, uma família que tem se dedicado a esse ministério há 11 anos. Nós, desde que nos casamos, nós nos dedicamos 100% à vida missionária. E na vida missionária nós percebemos que muitos missionários tinham seus filhos e nem todos os filhos seguiam a missão. E nós ficamos preocupados como nós poderíamos fazer para que os nossos filhos, as nossas filhas pudessem estar conosco na missão e ter isso no coração. Deus nos levou para o campo, e onde nós pudemos restaurar a nossa vida, a nossa família, nos caminhos do Senhor, sempre. E ali surgiu, há 11 anos atrás, o projeto Restaure, quando nós produzimos um material para a igreja sobre a história da Igreja Adventista no Brasil, um documentário para crianças, envolvemos crianças, as nossas filhas nós nos envolvemos também. E esse documentário fez com que nós tivéssemos oportunidades de, em igrejas, apresentar esse projeto, e as famílias ficaram interessadas sobre o nosso estilo de vida como família. E aí, então, começou um ministério com famílias. Deus seja louvado. E agora eu gostaria de saber, e tenho certeza que quem está nos assistindo também gostaria de saber, quais que eram os objetivos principais que Deus colocou no coração de vocês no início desse ministério, e se Ele tem feito com que vocês tenham alcançado esses objetivos que Ele colocou no coração de vocês. Bom, desde o início, então, nosso objetivo era ajudar as famílias a se fortalecerem espiritualmente, né? E usando as nossas habilidades na área de música e mídia, a gente começou a produzir, então, materiais, CDs, DVDs, após, né, esse projeto inicial. E depois de um tempo, também falando nas igrejas sobre esse tema, né, da espiritualidade da família, surgiu a oportunidade de nós começarmos acampamentos, e a gente então viu que estava alcançando de uma forma mais ampla as famílias, né? Então, o que a gente chama de family camps são acampamentos para famílias, né? Também realizamos acampamentos para adolescentes, que nós chamamos de junior camp, né? E que mais? Continuamos na produção de materiais. Com a pandemia, a gente se voltou assim mais para projetos online, mas também recebemos famílias na nossa residência, né, ocasionalmente. E com a pandemia também surgiu uma necessidade e um interesse maior na agricultura. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos iniciando, né, de forma mais ampla esse trabalho. Apesar de vivermos no campo já há vários anos, a gente nunca teve um projeto assim tão estruturado na área de agricultura, né? E Deus tem falado muito forte no nosso coração que nós precisamos, de alguma forma mais prática, trabalhar agora com as famílias também nesta área de agricultura. Amém. Deus seja louvado. Então, a gente pode perceber que Ele havia colocado sonhos no coração de vocês, mas fez com que eles fossem superados, né? E Deus seja louvado por isso, pelo ministério de vocês. Que Ele continue abençoando. Neste momento, eu gostaria de chamar mais e o nosso último ministério que vai se apresentar aqui é o projeto, o Ministério Ouro Fino, também representado pela família, né? Algo que Deus instituiu. E eu, mais uma vez, não vou apresentá-los, eu vou deixar que vocês se apresentem, digam os seus nomes e já me respondam a primeira pergunta, que é: como é que surgiu esse ministério de vocês? Eu sou o Jabes Nogueira, sou um dos 6 filhos do casal Henrique e Rose Souza.
Eu sou Esté, também a caçula. E o nosso projeto foi fundado quando os nossos pais decidiram se mudar para o campo e formar uma família. E plantar muitas árvores e ter muitas frutas. E eles, com esse sonho no coração, há 27 anos atrás, eles estabeleceram lá, vieram os filhos, e eles começaram a pensar de que essa vida era tão boa que não podia ficar só para eles. Então, a gente começou a receber famílias também, depois começamos a receber grupos de famílias, e por aí vai. Hoje em dia, nós, como fazenda, trabalhamos com cursos sobre como fazer uma fazenda sustentável, trabalhamos com um estilo de agricultura, chama agricultura sintrópica, que busca aplicar as leis da natureza para que seja uma agricultura consciente e que também possamos ter um estilo de vida saudável, produzir alimentos saudáveis. E esse é o nosso propósito. Amém. Deus seja louvado pela família e pelo projeto de vocês. Vocês meio que já responderam a segunda pergunta, mas eu vou fazer de novo e vocês podem pensar mais um pouco. Vocês devem ter conversado bastante sobre essa história com os pais de vocês e eles devem ter falado de algo que surgia no coração deles assim que eles se mudaram para o campo, porque nós sabemos que todos aqueles que nascem para o reino de Deus nascem como missionários. Então, eles provavelmente devem ter tido algo no coração nesse sentido. E eu gostaria de saber se isso foi alcançado durante todos esses anos aí de ministério como família. Eu vou responder a parte, porque eu sou um pouquinho mais velho do que a Esther, depois tu responde a parte mais atual. Então, realmente, o principal objetivo era justamente que, por meio da vida da família, do estilo de vida, isso pudesse ser um testemunho vivo da proposta de Deus que Ele tem para todas as famílias. Então, no decorrer do tempo, apesar dos nossos defeitos como família, mas por eu principalmente notar nos meus pais esse desejo contínuo de se aproximar cada vez mais do plano de Deus, Deus ia dando oportunidades para que as pessoas pudessem conhecer e imitar as coisas boas que Deus foi revelando e aplicando em nossa família. Então, não só por meio dos cursos, mas também por meio das consultorias que meus pais prestam, e então entram em contato, as pessoas visitam também. Pelos meios dos produtos também fazemos nossa missão, porque por meio dos produtos queremos também mostrar e educar de que é possível você ter um estilo de vida saudável, é possível produzir alimentos de uma maneira simples e que sejam alimentos, ao mesmo tempo, muito bons para a sua saúde. E não só alimentação, mas que, por meio da agricultura, você pode unificar todos os princípios de um viver saudável. Então, este é o nosso objetivo e ficamos felizes ao perceber de que Deus nos deu a oportunidade de ver a realização desse sonho. E eu, como filho, porque era o sonho dos meus pais, então eu pude ver a realização na minha vida e também vi na vida das outras pessoas e passou a ser o meu sonho também. E qual é a sua experiência, Esther? Eu sou muito feliz por participar dessa missão e vejo que cada dia mais o nosso desejo é mostrar para as pessoas que é muito bom viver uma vida simples no campo e que isso faz muito bem para todas as áreas, espiritual, mental e da saúde também. Amém. Muito obrigado, gente, por compartilhar a experiência de vocês através da Fazenda Urufino. E agora eu gostaria de incentivar você, através dos testemunhos que a gente ouviu, a seguir nesse ramo, que é algo que vai muito mais além do que as nossas expectativas. Todos aqui, representantes dos ministérios, tiveram algo no coração para alcançar. E Deus, Ele fez com que alcançassem muito mais. E Ele fez isso através da agricultura, certo? Então, nós incentivamos todos vocês que estão nos assistindo a tomar
esse primeiro passo em direção ao campo. E que essas histórias possam servir para nos encorajar a fazer o mesmo. Um feliz sábado a todos. Nós vamos ter agora um momento de oração. Então vamos, de forma reverente, falar com o nosso Deus. Senhor nosso Pai, nós estamos imensamente agradecidos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos reunidos, compartilhando as informações que o Senhor já tem deixado para nós, do melhor caminho que o Senhor deseja para nós, em envolvimento com a natureza e com todos os seus princípios, para que nós possamos Te conhecer melhor e revelar o Senhor ao mundo. Senhor, pedimos a Tua bênção, uma bênção muito especial durante esse sábado que se inicia, e com tantas mensagens importantes que nós entraremos em contato. Abençoe com uma maneira muito especial, os palestrantes desse dia. Que eles sejam guiados pelo Teu Espírito. E que os nossos corações, aonde quer que estejamos, também seja preparado pelo Teu Santo Espírito, para recebermos essas orientações, as Suas orientações, e com o poder do Santo Espírito colocarmos em prática na nossa vida. Obrigado por Tuas bênçãos. Esteja conosco e aceite o nosso louvor neste dia, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Feliz sábado. Thank you for that beautiful music. Muito obrigado por essa música linda. We've really enjoyed all the music here at the conference. Nós realmente gostamos muito da música apresentada aqui nesse congresso. And I want somebody to translate for us the theme song, Eu gostaria que alguém traduzisse para nós a música tema. because I'm intrigued how you've put the words, your theme words, to the song that we know as Bringing in the Sheaves. Gostaria muito de saber como vocês colocaram, quais foram a letra da música que chamamos Hino de Colher. So please, somebody translate it for us. Assim que alguém de vocês deve... It's time to plant. Is that the way it really is, or have you put different words to it? So, some of it is different. Yeah, yeah. The other thing I've really appreciated is the testimonies. Uma outra coisa que eu realmente gostei foi dos testemunhos que tivemos. Not only the testimonies that we heard tonight, Não só dos testemunhos que ouvimos hoje à noite, but the testimonies that we have heard when you have been able to share with us individually. mas aqueles testemunhos que vocês também compartilharam quando conversamos com vocês. It's so encouraging to see how the same God Realmente nos traz alento ao ver como o mesmo Deus is leading people all over the world in the same way. ele guia a pessoas de todas as partes do mundo para o mesmo caminho, pelo mesmo caminho. And how similar many of the testimonies are, E quão similar muitos desses testemunhos são, and how good God is. e quanto Deus é bom. So tonight we're going to have a little history review. Assim que hoje vamos a ter uma revisão da história. How many of you enjoy history? Quantos de vocês gostam de histórias?
I love history. Eu amo histórias. And tonight we're going to look at world history. E hoje vamos a revisar a história mundial, From the very beginning up to the present. desde o princípio até agora. And we're going to look at it specifically in light of agriculture. E vamos a analisar a história desde um ponto de vista da agricultura. So I ask that you would bow your heads as I have one more prayer. Assim, encurvem suas cabeças ao orarmos. Our Heavenly Father, we thank you for the Sabbath. Querido Deus que está nos céus, obrigado pelo sábado. We thank you for the testimonies of your people. Obrigado pelos testemunhos do teu povo. We thank you for the way that you are leading and guiding. Agradecemos a forma com que tem nos guiado. Lord, tonight I need your leading and guiding. Senhor, preciso hoje a tua ajuda e a sua liderança. Give me wisdom to know what to say Dá-me sabedoria, saber o que falar and what not to say. e aquilo que não falar. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus. Amen. Amém. It's high time to plant. Chegou o tempo de plantar. I want to share with you a couple quotes that you may be familiar with. Gostaria de compartilhar com vocês algumas citações que gostaria de compartilhar com vocês. Thank you. Yes, we need this. And I think I have quite a number of quotes tonight, so I am not going to take time to read them in English. I'm just going to have him read them in Portuguese. Como eu tenho muitas citações, não vou tomar o tempo de lê-las em inglês, assim que eu lerei em português para vocês. Quanto mais nos aproximamos do plano original de Deus, tanto mais favorável a recuperação e preservação da saúde. So that's the first one, and the second one starts the same but has a little different ending. E esse é o primeiro, mas o segundo, que segue abaixo, começa igual, mas termina um pouquinho diferente. Mais favorável será a nossa posição para assegurar a saúde do corpo, da mente e da alma. Does that sound something like you would appreciate enjoying? Isso parece algo que vocês gostariam de também seguir? Better health of body, mind, and soul? Uma saúde melhor de mente, corpo e alma? And if so, we need to look at God's original plan. E se esse é o seu desejo, então devemos buscar qual é o plano original de Deus para nós. So where do we find God's original plan for man? Assim que onde achamos o plano original de Deus para nós? We have to turn to the book of Genesis. Temos que voltar ao livro de Gênesis. And there we find God's original plan for man. E ali encontramos o plano original de Deus para nós. And as I have studied the first few chapters of Genesis, e ao estudar os primeiros capítulos de Gênesis, I have come up with 7 gifts that God gave us in the creation story. Eu vejo 7 talentos ou 7 presentes que Deus deu para nós na história da criação. And so there's probably more. Talvez existam mais. But tonight I want to look at these 7 and then focus on 3 of them. Hoje à noite eu gostaria de olhar esses 7 e focalizar em 3 deles. So the first one is the location that he put man. Em primeiro lugar é a localização em que Deus pôs o homem. If you read in Genesis chapter 2 verse 15, em Gênesis 2:15, se você ler aí, actually verse 8, na realidade no verso 8, it says, "And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed." Aí diz: "E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado." So where was the location? Qual era a localização? Was a garden.
era um jardim. You can read the quote. E a citação que segue da Ciência do Bom Viver diz: o Criador escolheu para nossos primeiros pais o ambiente mais adaptado para a sua saúde e felicidade. Okay, go ahead and read that one. Continuando, o lar de nossos primeiros pais deveria ser um modelo para outros lares, ao saírem seus filhos para ocuparem a terra. Aquele lar embelezado pela mão do próprio Deus não era um suntuoso palácio. Os homens, em seu orgulho, deleitavam-se com os edifícios magnificentes e custosos, e gloriam-se com as obras de suas mãos. Mas Deus colocou Adão em um jardim. Esta era a sua morada. O céu azul era a sua cúpula. A terra, com as suas delicadas flores e tapete de relva viva, era o seu pavimento. E os ramos folhudos das formosas árvores eram o seu teto. De suas paredes pendiam os mais magnificentes adornos, obra do grande e magistral artífice. No ambiente em que vivia o santo par, havia uma lição para todos os tempos, a lição de que a verdadeira felicidade é encontrada não na satisfação do orgulho e luxo, mas na comunhão com Deus mediante suas obras criadas. Isn't it amazing to think that the God of the universe Não é realmente maravilhoso pensar que o Deus do universo, who could have made an incredibly large and beautiful mansion out of pure gold, poderia ter formado uma mansão maravilhosa de ouro puro, chose to put man in a garden? escolheu colocar o homem num jardim. Let's go on to the second gift. Olhemos então para o segundo presente. And that was the occupation. E esse era a ocupação. And here we find in Genesis 2:15, E encontramos em Gênesis 2:15, the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. e aí diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. He made man a gardener. Ele criou o homem para ser um jardineiro. O Criador sabia que Adão não podia ser feliz sem ocupação. A beleza do jardim o deleitava, porém isto não bastava. Ele precisava de trabalho, a fim de pôr em exercício os admiráveis órgãos do corpo. Go on to the next one. Continuando, o Criador do homem nunca planejou que ele deveria estar ocioso. Era a lei da natureza, portanto, a lei de Deus, que o cérebro, o nervo e o músculo deveriam estar em movimento ativo. Exercício em trabalho útil realizará o plano original de Deus, quando ele pediu a Adão e Eva que preparassem o jardim. So, location, garden. Occupation, working the garden. Assim que localização, ocupação, trabalhar no serviço, eram esses ingredientes. The third gift he gave man is family life. Assim que o terceiro presente de Deus para nós, que foi dado no Éden, foi a vida familiar. In Genesis 2:18, it says, "And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Em Gênesis 2:18 diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Em Patriarcas e Profetas diz: O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. O próprio Deus deu a Adão uma companheira. Proveu-lhe uma ajudadora esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições de ser sua companheira e que poderia ser com ele.
em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual, a ser amada e protegida por ele. These quotes seem so much longer in Portuguese. I feel like I'm missing out on something. Essas citações parecem ser bem mais longas em português. Parece que eu estou perdendo muito ao não conhecê-las. So God said it's not good for man to be alone. Assim que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. He created families in the garden. Ele criou famílias aí no jardim. And don't miss this point. E não perca esse ponto. A husband and wife are a family, even if they don't have children. O homem, o marido e esposa são uma família, mesmo sem ter crianças ou filhos. So let's go on to the fourth point. Assim que, avançando para o ponto número 4. That was the gift of education. Esse foi o presente da educação. And we're not going to look at text there, but it talks about God walking in the garden with Adam and Eve in Genesis. Não vamos ler o texto bíblico, mas aí diz que Deus andava com Adão e Eva aí no jardim. Em educação, diz, o sistema de educação instituído no início do mundo deveria ser um modelo para o homem ao longo de todo o tempo posterior. A model for man through all after time. Um modelo para o homem através de longo de todo o tempo posterior. There were two main sources for man's education in the garden. Haviam duas fontes principais de educação para o homem no jardim. O livro da natureza lhe espalhou suas lições vivas diante deles, proporcionou uma fonte inesgotável de instrução e deleite. O trabalho de cada dia lhes trazia saúde e contentamento, e o feliz par saudava com alegria as visitas de seu Criador, quando na viração do dia andava e falava com eles. Diariamente lhes ensinava Deus suas lições. So man was learning from the book of nature all around him. Assim que o homem aprendia do livro da natureza que estava ao seu redor. And learning directly from God as God walked and talked with him. E aprendia de forma direta à medida que Deus andava e conversava com ele. There's also other quotes where it talks about Adam and Eve being taught by the angels. Existem outras citações onde fala que os anjos também andavam e conversavam com Adão e Eva. The fifth gift God gave man in the garden. Assim que o quinto presente que Deus deu a Adão e Eva no jardim was a special diet. Foi uma dieta especial. And we find that in Genesis 1 verse 29. But for time's sake, I think you all know about what that says. E encontramos essa dieta em Gênesis 1, 29, mas eu creio que todos conhecem essa dieta. Para saber quais são os melhores alimentos, devemos estudar o plano original de Deus para a dieta do homem. Os grãos, frutas, nozes e vegetais constituem a dieta escolhida para nós por nosso Criador. Esses alimentos, preparados de maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. You know, what is so amazing is that after 6,000 years, o que é realmente esclarecedor é ver que depois de 6.000 anos, science is finally coming to this very conclusion. Vemos que a ciência agora tenha chegado a essa mesma conclusão. God knew what he was doing. Deus sabia o que ele estava fazendo aí no jardim. The sixth gift he gave man was dominion. O sexto presente que Deus deu ao homem foi o domínio. He gave him dominion over all of creation. Ele deu domínio ao homem sobre toda a criação. Enquanto serão fiéis a Deus, Adão e Eva deveriam dominar a terra. Foi-lhes dado
um controle ilimitado sobre todos os seres vivos. Sorry. And the last gift he gave man E o último presente que Deus deu ao homem was the gift of the Sabbath. foi o presente do descanso sabático, do sábado. And again, because we're all Seventh-day Adventists, E porque todos somos adventistas do sétimo dia, I trust that we're all very familiar with this gift. creio que todos nos familiarizamos ou estamos familiarizados com este presente de Deus. So here God created this perfect environment. He gave us these 7 gifts. Assim que aqui Deus dá as condições ideais para o homem estar ali no jardim e dá esses 7 presentes para ele. And the man and woman lived happily ever after. E de ali em diante o homem e a mulher viveram felizes para sempre. Is that correct? É isso que aconteceu? Unfortunately, that's not correct. Infelizmente, isso não foi o que aconteceu. We know what happened. Sabemos o que aconteceu. But my question to you tonight is, did that change God's plan? Sabemos que não foi isso que aconteceu, mas a pergunta é, será que isso mudou o plano de Deus? What changed in God's plan after the fall? O que mudou nos planos de Deus depois da caída do homem? Did God's ideal location for man change? Será que o plano de Deus para a localização ou localidade ideal para o homem mudou? This is one of my favorite quotes. Esse é das minhas citações preferidas. And I only took part of it here, so I encourage you to go to the book Education and read this whole paragraph. It's amazing. E aqui é apenas um pedacinho daquele parágrafo, mas eu gostaria que vocês fossem aí no livro Educação, página 33, e lessem o parágrafo inteiro. E diz: o povo que estava sob sua direção ainda buscava o plano de vida que ele havia indicado no início. Os homens que mantinham os princípios de Deus sobre a vida habitavam entre os campos e as colinas. So those who were following God, even after the fall, pursued the same, what does it say? Pursued the plan of life he had appointed in the beginning. Assim que aqueles que seguiam a Deus, mesmo depois da queda do homem, continuaram a manter esses mesmos princípios de vida, de buscar e habitar entre os campos e as colinas. They lived in the country. Eles moravam no campo. The rest, or part of the rest of this paragraph, talks about those who departed from God's plan. Esse parágrafo continua descrevendo aqueles que não seguiram esse plano de Deus. Where did they move? Para onde que eles foram? They moved to the cities. Eles se mudaram para as cidades. From the beginning, God's people lived in the country. Desde o princípio, o povo de Deus vivia no campo. And those who rebelled against God created cities. E aqueles que se rebelaram contra o plano de Deus criaram as cidades. Did God's occupation for man change after the fall? Será que a ocupação do homem mudou depois da queda? E aí vemos em Patriarcas e Profetas, quando ele, Adão, foi expulso de sua bela morada como resultado de sua desobediência e foi forçado a lutar com uma terra teimosa para ganhar seu pão de cada dia, esse mesmo trabalho, embora muito diferente de sua agradável ocupação no jardim, foi uma salvaguarda contra a tentação e uma fonte de felicidade. So yes, the work changed. Sim, o trabalho mudou. It was harder than it used to be. Era mais difícil do que era antes. It caused sweat off our brows. Causava o suor do nosso rosto. But was the occupation changed? Mas a ocupação em si mudou? One more quote here on occupation. Aqui está mais uma citação sobre a ocupação. Pela distribuição da terra entre o povo, Deus providenciou para eles, como para os habitantes do Éden,
a ocupação mais favorável ao desenvolvimento, o cuidado de plantas e animais? What's the occupation most favorable to development? Qual é a ocupação mais favorável ao desenvolvimento? The care of plants and animals. O cuidado de plantas e animais. Did God's plan for family life change? Será que o plano de Deus para a vida familiar mudou? Well, that did change a little bit. Isso, sim, mudou um pouco. Na criação, Deus a tinha feito igual a Adão. Se tivessem permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre teriam estado em harmonia um com o outro. Mas o pecado tinha trazido discórdia, e agora sua união poderia ser mantida e a harmonia preservada apenas pela submissão de um ou de outro. Eva havia sido a primeira em transgressão, e ela havia caído em tentação ao separar-se de seu companheiro. Ela foi agora colocada em sujeição ao seu marido. Now, if we had time, we could go through all the other gifts God gave us. E se tivéssemos tempo, poderíamos entrar em detalhes sobre todos os outros presentes que Deus nos deu. Did God's plan for education change? Será que o plano de Deus para a educação mudou? Did his plan for our diet change? Será que o plano para a nossa dieta mudou? And again, when we talk about these things, we have to remember that God had an ideal, but then he also gave, how can I say it? Well, no, not alternatives. Go ahead and do what I've done so far. À medida que Deus criou o homem, então ele pecou, esse plano original então teve que ser adaptado. He gave a plan B. Ele deu então o plano B. Ele tinha o plano original A e esse era o plano B. He had his ideal plan A, but he gave a plan B out of love. Ele tinha o seu plano original para o homem, mas permitiu então um plano B, um plano alternativo pelo seu amor. But still his original plan stood firm. Mesmo assim, o seu plano original continua firme. So, let's fast forward a little bit in our history lesson. Assim que vamos adiantar em frente na história sobre essas lições que aprendemos. We know that during the time of the patriarchs, they were still following God's plan. Sabemos que durante o tempo dos patriarcas ainda estavam seguindo o plano de Deus. They were living in the country and they were keepers of the soil, or tillers of the soil and keepers of flocks and herds. Sabemos que eles continuavam vivendo no campo e continuavam cuidando de animais e de plantações. As we move forward from biblical time into the Middle Ages, à medida que então avançamos em tempo desde os tempos bíblicos para a Idade Média, we know from the example of the Waldensians, sabemos pelo exemplo dos valdenses, that they were still living in the country and having a very agrarian life. Sabemos que eles ainda viviam no campo e tinham todavia uma vida bem agrária. So through centuries and millennia, assim que através de vários séculos e milênios, very little changed in God's plan. Houve muita pouca mudança desde o ponto de vista do plano de Deus. There were a few developments in the world, like the printing press. Sim, houve algumas mudanças no mundo em termos, por exemplo, da impressão. And the invention of gunpowder. A invenção, por exemplo, da pólvora. That changed life in some ways. Isso mudou as nossas vidas de alguma forma. But still, if you look at God's people, they were leading a simple agrarian life. Mas se você olha para o povo de Deus, eles continuavam vivendo de uma forma bem simples, agrária.
What changed? O que mudou? When did it change? Quando mudou? If you look at history, something changed very dramatically around the end of the 1700s. Se você olhar bem, alguma coisa mudou drasticamente no final dos anos dos 1700. Does anyone know what happened in the world around the end of the 1700s? Alguém sabe o que aconteceu no final dos anos de 1700? No final do século de 17, 18? The Industrial Revolution. A Revolução Industrial. And all of a sudden, all of God's gifts started coming under attack. E parece que da noite para o dia, todos esses presentes que Deus nos deu começaram a ser atacados. Let's think about the location of man. Pensemos então sobre a localização do homem. What happened in the Industrial Revolution? O que aconteceu na Revolução Industrial? We had a great exodus from the countries to the cities. Vemos então um êxodo das pessoas do campo para a cidade. I want you to look at this graph. Gostaria que olhassem para esse gráfico. Is that the right one? Yeah. Okay. So in the 1800 or in the early 1800s, assim que nos anos de 1800, século XIX, there was a very, very small percentage of the world's population that lived in cities. Se vocês verem aí à sua esquerda, realmente é uma porcentagem muito pequena do mundo que vivia nas cidades. So we're talking about approximately 5,800 years. Assim que estamos falando de 5.800 anos, where man was following closely God's original plan. Vemos que o homem estava seguindo de forma adequada o plano de Deus em respeito à localização. And in the last 200 years, that plan has been decimated. Foi apenas nesses últimos 200 anos que esse plano realmente se alterou drasticamente. You can see that in 2008, the world's population became more, there were more in the cities than in the country. Aí vemos que no ano 2008, vemos mais de 50%, mais da metade da população mundial vivendo nas cidades. I'm seeing that the dates aren't on there, I guess. Seria o quarto gráfico, não o mais alto é do ano 2050. 2008 seria aquele logo acima dos 55. So the first line is 1800. A primeira barra, coluna, é de 1800. The next one is 1900. A próxima é de 1900. The next one is 1950. A terceira de 1950. The fourth one is 2008. A quarta de 2008. And then the last one is a prediction for 2050. E a última coluna é uma predição de quantos viveriam nas cidades em 2050. At the current rate that we are coming to the cities, ao passo que todos estão migrando para as cidades, by 2050 there will be well over 70% of the world's population living in cities. No ano 2050, mais de 70% da população mundial estará vivendo nas cidades. Look at this graph. Não, olhe para o seguinte gráfico. And I wish I had one of these for Brazil. E gostaria de ter um desses gráficos para o Brasil. This is from the United States. Esse é um gráfico que reflete a realidade dos Estados Unidos. So I don't know if you can see the numbers down at the bottom there. Não sei se podem ler os números aí embaixo. The first bar is 1820. A primeira coluna é do ano 1820.
This is the percentage of Americans who were in farm-related jobs. Essa é a porcentagem que reflete o número de americanos envolvidos em atividades agrícolas. It was roughly 70%. E era aproximadamente 70%. Do you know what it is today? Você sabe qual a porcentagem hoje? 1% of Americans are involved in agriculture. Apenas 1% dos americanos estão envolvidos em agricultura. Now, I did a little homework for Brazil. E eu investiguei sobre o Brasil. You're a little better than that, E vocês estão um pouquinho melhor, but not too much. mas não muito melhor. In Brazil, it's about 9% of the population. Aparentemente, 9% da população brasileira ainda está envolvida na agricultura. And I can promise you, in a few more years, it's going to be down here if something doesn't change. E eu creio que em alguns anos estará igual que os Estados Unidos, se nada mudar. So I wish we had time to go into this in more depth. Gostaria de ter o tempo de observar isso com maiores detalhes. But as man moved from the farms to the cities, Mas à medida que o homem muda do campo para a cidade, not only did his location and occupation change, não somente a sua localização e a sua ocupação mudaram, because there's not any farm work to do in the cities, porque, é claro, não existe nenhum tipo de agricultura que pode ser feita nas cidades. but family life began to suffer in a big way. Mas então a vida familiar também começa a ser mudada, transformada. On the farm, the family worked together. No sítio, a família trabalhava junto. But once they moved to the cities, the father went off to the factories. Mas uma vez que eles mudaram para a cidade, o pai ia trabalhar nas fábricas. And soon the mother was off in another factory. E depois a mãe saiu para trabalhar em outra And then what do you fábrica. do with the children? E o que a gente faz com as crianças? Well, some of them went to factories as well, E alguns no princípio também foram trabalhar nas fábricas, but this is also when the public school system came into being. mas também foi daí que surgiu o sistema educacional público. So you can see that the family was beginning to unravel. E vemos então que as famílias então começaram a dissolver-se. What did God say in the garden? O que Deus falou aí no jardim? It's not good for man to be alone. Ele falou que não é bom que o homem esteja só. But now man was alone from his wife for more time than he was with his wife. Mas agora o homem estava separado de sua esposa e estava mais tempo no trabalho ou longe da esposa do que com ela. And men, I want to just pause and talk to you directly here for a few minutes. Para os homens, eu gostaria de falar-lhes diretamente. God knew what he was talking about when he said it's not good for man to be alone. Deus sabia o que ele estava falando quando ele disse, não é bom que o homem esteja só. And now many men are spending more time with their secretary than they are with their wife. E hoje em dia, muitos homens têm mais tempo com as suas secretárias do que eles têm com as suas esposas. And we wonder why families are falling apart. E às vezes nos perguntamos por que as famílias se estão quebrantando. Unless husbands and wives are spending much quality time together. A menos que a esposa e o esposo estejam juntos de uma forma de alta qualidade, Well, we know the results. saberemos qual será o resultado. We see it all around us. Nós vemos todo o tempo ao nosso redor. There's so many other things we could talk about. Há muitas outras coisas que poderíamos comentar. And I want to say that I'm not suggesting that the Industrial Revolution was totally evil. E não quero sugerir que a Revolução Industrial foi completamente maligna. We are able to use the developments to spread the gospel.
podemos com certeza utilizar muitos desses desenvolvimentos e invenções para a evangelização. Here at this conference, we're using technology to get this message out on the internet. Nesse congresso estamos utilizando tecnologia para poder repartir o que estamos falando aqui na internet. So God can use any of these developments. Assim que Deus pode utilizar qualquer dessas invenções. But I want you to also think as Bible prophecy students. Mas gostaria que pensássemos como estudantes das profecias bíblicas. What else happened at the end of the 1700s? O que mais que aconteceu no final dos anos de 1700? What happened in 1798? O que aconteceu em 1798? We point to that date as the beginning of the time of the end, right? Nós reconhecemos esse como o início do tempo do fim. I want to ask you tonight, do you think that's a coincidence? Você crê que isso seja uma coincidência? That just somehow the time of the end and the Industrial Revolution coincided. Que simplesmente foi uma coincidência que o princípio do tempo do fim coincidiu com a Revolução Industrial? I would like to suggest tonight that the Industrial Revolution was Satan's counterattack to the time of the end. Eu gostaria de sugerir que a Revolução Industrial foi um contra-ataque de Satanás para o tempo do fim. And it's been a very, very effective counterattack. E esse contra-ataque tem sido muito efetivo da parte de Satanás. We've seen man's occupation, his original ideal occupation, decimated. Vemos a ocupação do homem sendo totalmente destruída, mudada. We've seen God's plan for man's location totally changed. Vemos que a localização desse trabalho, dessa ocupação do homem, foi totalmente mudado. We've seen families broken apart. Vemos as famílias sendo quebrantadas. And we could go through and look at all the inventions that have come about since then. E vemos todas as invenções que têm sido inventadas até o dia de hoje. And pretty much all of them are taking man away from God's original plan. E vemos que essas invenções têm contribuído a distanciar o homem mais e mais do plano original de Deus. I mean, let's even take something as simple as the light bulb. Por exemplo, olhemos para uma lâmpada. What has the light bulb done to God's original plan? O que uma lâmpada fez para o plano original de Deus? You know, I think in the garden, man went to bed when the sun went down. Eu acredito que no Jardim do Éden, o homem ia dormir logo depois da posta do sol. And then he was ready to rise and shine early. Assim que ele estava preparado para acordar e brilhar muito cedo. But now with electricity, we stay up way into the night. Mas agora com a eletricidade e as lâmpadas, ficamos acordados até tarde. And it's usually not to study the Bible. E geralmente não é para estudar a Bíblia. And so when those early morning hours come, we are asleep in bed. Assim que quando é tempo de levantarmos, nós estamos com muito sono e ficamos na cama. So again, I'm not trying to put blame on the light bulb. Não estou querendo colocar a culpa na lâmpada. But I'm just trying to help you see that there may be a sinister purpose underlying all this. Mas quero que observem ou notem que pode existir um plano mais sinistro de trás de todas as invenções. What time are we supposed to end? Quando I devemos haven't seen terminar? anybody holding up the sign yet. Ainda não vimos que devemos terminar. Oh, wow.
Okay. Que bom. 15 minutos. Let's talk to the young people for a few minutes here. Vamos falar agora aos mais jovens por alguns minutos. There's a lot of things pulling young people to the world today. Existem muitas atrações para os jovens, puxando-os para o mundo. And I believe Satan's ultimate invention E creio que a invenção maior de Satanás usually resides in one of our pockets. vive e está exatamente dentro de um dos nossos bolsos. You know what I'm talking about? Sabe do que estou falando? And I don't even have mine in my pocket. E eu 'cause nem my tenho um wife nos meus was bolsos, using it. porque minha esposa aí está. This is the tree of knowledge of good and evil. Essa é a árvore da ciência do bem e do mal. Is there a lot of good on here? Existe muita coisa boa aqui. You can learn amazing information. You can get a college degree through YouTube almost. Você pode aprender muita coisa aqui. Você pode até, de repente, se formar em alguma faculdade só através desse instrumento. So it can be a very valuable tool, Sim, que pode ser uma ferramenta valiosa, but it can also destroy your soul faster than anything I've ever seen. mas ela pode destruir a sua alma mais rápido do que qualquer outra coisa que eu tenha visto. And I don't need to get into a lot of detail E não tenho que entrar em detalhes, because I think all of you know what I'm talking about. porque creio que cada um sabe do que estou falando. Young people, I just want to challenge you. Jovens, eu gostaria de incentivá-los ou desafiá-los. Don't let your devices, your phones, destroy your hope of eternal life. Não deixe que este instrumento, o teu celular, destrua a sua esperança de uma vida eterna. Do whatever it takes. Faça o que for necessário. Get rid of the phone. Jogue o seu celular fora. Most of us really don't need it if we're honest with ourselves. Honestamente, se somos honestos com nós mesmos, não precisamos dele. How many of you are old enough to remember life without cell phones? Quando de vocês são de mais idade que lembram a vida sem telefone There celular? really was a life before cell phones. Realmente existia uma vida sem celular antes. So, yes, it can be a tool, Sim, pode ser uma ferramenta, but it can also be an incredible trap. mas também pode ser uma armadilha tenebrosa. And God has something so much better for us. E Deus tem algo muito melhor para nós. Remember the quote we started with at the beginning. Lembre-se do texto que começamos inicialmente. The more nearly we come into harmony with God's original plan, Quanto mais nos aproximamos com o plano original de Deus para nós, the more favorable will be our position to secure health of body and mind and soul. mais favorável será a nossa posição para assegurar a saúde do corpo, da mente e da alma. I could go on, but I think we're tired and we're ready for a Sabbath rest. Eu poderia continuar, mas eu acho que estamos todos prontos para um descanso do sábado. So I'm going to close with a quote and then a scripture. Assim que finalizarei com uma citação e logo um texto bíblico. Our past life with its mistakes is not a pleasant picture to look upon. Nossa vida... Desculpa, preciso do meu óculos. Is- Estou ficando it velho. should be, is it not here? Yeah, we just... Nossa vida passada, com seus erros, não é uma imagem agradável de se ver.
mas deve ser mantida à nossa vista, para que possamos desejar algo melhor. So it's not a pretty picture we've looked at tonight. Assim que não é uma foto, uma ideia bonita que vimos do que aconteceu hoje à noite. God gave us this perfect plan in the garden. Deus nos deu esse plano perfeito ali no Jardim do Éden. And man, for thousands of years, those who were following God stayed quite true to that plan. E o povo que seguia a Deus realmente se manteve nos planos ou no caminho que Deus tinha traçado por But in the last muitos anos. 200 years, that plan has fallen apart. Mas nos últimos 200 anos, esse plano de Deus realmente foi desintegrado. So I want to challenge you tonight. Assim que gostaria de desafiar-lhes, Are you going to be willing to move back towards that original plan? você deseja mudar para o plano original de Deus para a sua vida? It may not happen overnight. Talvez não aconteça de hoje para amanhã. There are many hard decisions you will have to make. Existem muitas decisões difíceis a ser feitas. But I can promise you that if you do, mas lhe prometo, se você seguir esse plano e o fizer, you will find God's word coming true. Você vai encontrar o plano de Deus e a sua palavra se tornando verdade para você. You will find that you're happier emotionally. Você se encontrará mais feliz emocionalmente. That you're healthier physically. Fisicamente mais saudável. And that you are drawing closer to God spiritually. E se aproximará mais a Deus espiritualmente. Let's look at Romans 13:11. Olhemos a Romanos 13:11. Romans 13:11. Romanos 13:11. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Some of you may have been sleeping. Alguns de vocês podem ter estado dormindo. Some of you may have had blindfold over your eyes. Talvez vocês tivessem uma venda sobre os seus olhos. And not recognize that the devil had brought in all these changes. E não tem estado reconhecendo que Satanás tem trazido todas essas mudanças. But praise God, there's still time to awake out of sleep. Mas graças a Deus que existe tempo ainda para despertarmos desse sono. I hope that the COVID pandemic has shaken you up a little bit. Espero que essa pandemia do Covid tenha nos chacoalhado um pouco. God is trying to awaken his people out of sleep. Deus está querendo acordar-nos desse sono. It's high time that we get back to the garden. Já está passando da hora de voltarmos ao jardim. Let's pray. Oremos. Our dear Heavenly Father, querido Deus que estás nos céus, we thank you for your patience. Agradecemos pela sua paciência. We ask your forgiveness. E pedimos o seu perdão for the ways that we have strayed from your perfect plan. Pelas veredas que tomamos e nos desviamos do teu caminho para do seu plano perfeito. But Lord, you've given us more time. Mas nos há dado mais tempo, Senhor. You've given us time to awaken out of our sleep. Tempo para despertarmos do nosso sono. And to come back to your plan for man. E voltar para o teu plano para o homem. Lord, give us wisdom. Assim que dá-nos sabedoria. Give us strength. E força. Give us courage. E coragem.
to act on the convictions that you are putting on our hearts. para atuar nas convicções que colocou sobre os nossos corações. And now give us a good night's rest E dá-nos agora uma boa noite de repouso. and a special Sabbath blessing, we pray. E um sábado abençoado, nós oramos In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém.